no F90 aqui no palestra. Abre aí o Access. Localiza aí a área de trabalho. Formato 2002 a 2003. E a gente vai fazer aqui uma aula 09, certo? Aula 09. Ok. Clique em criar. A imagem tá boa? Ok. Então aqui é de praxe, tá? A gente vai tirar essa tabela. Vamos fazer aqui os ajustes que a gente sempre faz, né? Clica aqui em arquivo, opções, banco de dados atual. E a gente marca aqui, ó, tira-se guias de documento, janelas sobrepostas, deixa marcado. Aquela outra opção a gente não precisa mais fazer. A primeira vez que a gente faz já está ok na máquina, tá? Dá um ok. Aí ele diz que você deve fechar e abrir de novo. Só que não precisa. Basta a gente fazer isso aqui, ó. Arquivo. Compactar e reparar banco de dados, tá? Aí ele já compacta, repara, abre e fecha. Show de bola. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pequeno projetinho de cadastramento de produto, certo? Se der tempo a gente expande mais. A gente vai fazer um pequeno cadastramentozinho de produto, tá? Eu ia pegar do modelo, mas acabei não conseguindo baixar aqui. Aliás, vou ver se depois do intervalo eu consigo baixar. Antes, aula passada a gente viu as condicionais, não viu? If? Pronto, a gente viu as condicionais. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos ver duas coisas agora nessa primeira etapa. A gente vai ver laço e vamos ver vetor, certo? Vetor, eu vou passar só o básico de vetor, a gente não vai mexer muito com ele não. E laço, eu vou mostrar pequenas aplicações para ele, tá? Porque as aplicações mesmo pesadas para ele, vai ser só nas aulas que vem, quando a gente começar a mexer com conexão externa, tá? ADO e DAO. A gente vai precisar muito de laço. Por enquanto, é só para a gente poder entender como é que ele funciona, tá ok? Então, para a gente entender aqui, ó, vamos lá para a IDE, Alt F11. Vou deixar até maximizado aqui. Aliás, eu vou deixar até aqui, porque senão ele vai cortar aqui. Ok. Inserir novo módulo, tá? Inserir novo módulo. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos aprender agora como é que funciona os laços, tá certo? Ou muita gente também chama isso aqui de loop, tá? O que é isso? O laço, ele é uma estrutura, tá? Chamada de repetidor, onde ele vai poder repetir pedaços do teu código sozinho, tá certo? Ele vai repetir sozinho. Você vai dizer a ele o que é que você quer que ele faça, ele vai lá e faz a repetição, tá? Isso é muito útil quando a gente quer, por exemplo, preencher uma lista, ou seja, ir lá na base de dados, pegar uma lista de qualquer coisa que está dentro da tabela e trazer para dentro do formulário, tá? Ou fazer contagem. Eu quero saber quantos itens tem dentro de uma tabela, certo? Eu quero, por exemplo, alterar dados em um formulário contínuo, onde eu vou ter vários dados. Então eu posso dizer para ele fazer esse processo repetidas vezes, certo?
Mas para a gente poder entender como ele funciona, a gente vai fazer pequenos exemplos, que aí vocês vão entender a sua funcionalidade, ok? Então vamos lá, vamos criar pequenos subzinhos aqui, ó. Sublaço 1, abre e fecha parênteses, tecla Enter. E dessa forma a gente cria nosso laço, ok? Como é que tá a visão, tá boa? Então vamos lá. Lisângela, dá pra ver? Legalzinho? Marco, dá pra ver? Então vamos lá, ó. Vamos declarar uma variável aqui qualquer, certo? Dim x as long. Vou atribuir x o número 1, certo? E é o seguinte, existem várias formas de você fazer laço, tá? Várias. Eu vou mostrar todas as 6 formas. Vou mostrar as 6 formas existentes e no decorrer do tempo que você estiver trabalhando, você escolhe a que melhor vai se adequar ao seu projeto, tá? Então não existe aquela, olha, você vai usar sempre esta ou sempre aquela. Não, você vai usar a que melhor se adequar, tá? Eu vou mostrar primeiro os laços do tipo do, que é o tipo faça. Então, vamos lá. Do while x menor ou igual a 10, loop. Sempre lembrando que quando você construir uma estrutura, você constrói a estrutura, tecla Enter, coloca o final da estrutura, o fechamento dela, tá? Todo o do termina com loop. Todo o do termina com loop, ok? O que é que essa instrução está dizendo aqui? Ela está dizendo assim, ó, faça enquanto x for menor ou igual a 10. Faça enquanto x for menor ou igual a 10. Certo? Faça enquanto. Ou seja, esse x, ele vai sendo incrementado de tempo em tempo e esse enquanto, essa instrução, vai verificar se ela é menor ou igual a 10. Tá certo? É uma condicional. Um pouquinho diferente do if, mas é uma condicional. Então vamos ver. O que é que vai acontecer enquanto ela for menor ou igual a 10? Eu quero que ela mostre na minha janela imediata, aí eu uso o debug print, que é melhor do que utilizar o message box, tá? Eu quero que ela mostre na tela simplesmente o x. Tá? Simplesmente eu quero que ela mostre o x. Beleza. E essa instrução, ela pede que eu faça um incremento da minha variável, do meu contador, manualmente. Então eu tenho que dizer que x é igual a x mais 1. E dessa forma a gente acabou de construir um laço do tipo enquanto, que vai rodar 10 vezes. Tá certo? Eu vou rodar ele uma única vez e vocês vão ver que ele vai funcionar aqui embaixo. Aqui vai mostrar uma sequência de 1 a 10. Beleza? E depois eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem como é que ela funciona. Ok? Então eu vou lá. F5. E ele gerou, ó, uma lista de 1 a 10. Beleza? Testaram aí? Testem aí. Dá um F5. E ele vai me mostrar uma sequência de 1 a 10. Ok? Funcionou? Funcionou. Show de bola. Alguém não funcionou? Não? Funcionou? Aqui, ó. Tem que clicar dentro do... Não cliquei dentro. É porque não está reconhecendo o som. Entendi. Entendeu? Pronto. Ok? Então pronto. Eu vou apagar aqui. E vou executar ele passo a passo para a gente poder entender como é que ele funciona. Tá ok? Então vamos lá.
F8, X aqui recebe 1, ó, X recebe 1, ele está 0 aqui, mas vai receber 1, X é 1, e a instrução diz o seguinte, faça enquanto X, quanto é X? Quanto é o X? 1. X é menor que 10? É. Então, enquanto ele for menor que 10, eu estou dizendo para ele que mostre na tela. Escreva lá na janela imediata. Aí ele vai e escreve. A próxima instrução, eu estou dizendo para ele fazer o quê? Incrementar. Eu vou pegar aquele X mais 1. Então, X mais 1. Quanto é X agora? X é 2, ó. X é 2. Aí ele vai para o loop. O que é que ele faz quando vai para o loop? Ele volta para a instrução aqui em cima, ó. Pá. Ó, ele volta aqui para cima. Quanto é X? Quanto é X? X é 2. 2 é menor que 10? É. Então ele caiu aqui de novo, ó. X é 2. Aí ele vai. Ó, 2 aqui, ó. Quanto é X agora? 2. Eu não incrementei, né? F8. Agora sim, quanto é X? X é 3. Aí ele vai. X é menor que 10? É, então continua. Ele vai fazendo isso aqui, ó. 10 vezes, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. X é 10. Aí ele mostra. Ó, X é 10. Quanto é X agora? 11. Aí ele vem. X é menor que 10? X é igual a 10? Não. Então o que é que ele faz agora? Cai fora. Pá. Fim da rotina. Beleza? Então, o que é que esse do while faz? Ele vai executar esse trecho do código 10 vezes. Tá? Estou limitando, já estou dando stop para ele. Ó, quando é que você vai parar? Você vai parar quando o teu X for maior que 10. Ou seja, quando ele for diferente. Tá ok? Nesse caso não cabe eu colocar diferente, porque o diferente pode ser qualquer coisa. O diferente pode ser maior ou pode ser menor. Mas nesse caso, o diferente é quando ele for maior que 10. Tá ok? Porque a minha condição é que ele seja menor ou igual. Tudo bem? Então esse aqui é o do while. Beleza? Tranquilos? Loop? Laço. É o nome. É o nome. O nome do meu procedimento é laço. Laço 1. Hã? É, o loop é o seguinte. O loop é a instrução de término do while. Certo? É o término. Se eu colocar do while e não colocar o loop aqui no final, ó. Ele não sabe o que é, ó. Do sem loop. Então ele já critica em você. Tá certo? Ele já disse que está faltando alguma coisa. Ok? Tudo bem? Vamos para o próximo. O próximo a gente vai fazer o seguinte, ó. Dá um copiar e colar nessa estrutura toda. Joga o cursor lá para cima. Cola. E vamos chamar isso aqui de laço 2. Laço 2. Aí eu faço isso aqui, ó. Ctrl X. Copia até onde? Copie tudo. Pode copiar a estrutura toda. Copia a estrutura toda. E quando você colocar... Aí você vai alterar o nome, né? Vai chamar de laço 2. Aqui no laço 2, olha só o que foi que eu fiz.
Eu tirei o while, que estava aqui na primeira linha, e coloquei o while aqui, ó, do lado do loop. Tá? Mas mantendo a mesma condição. Enquanto x menor ou igual a 10. Ok? Deixou só o do aí. Hã? Só o do. O do ficou sozinho. Tá? Vou executar essa instrução aqui uma vez. F5. Ó, executou. De 1 a 10. Beleza? Aí você pergunta, e qual a diferença entre um e outro? A diferença é o seguinte. Nessa estrutura, nessa forma, estou garantindo que a minha instrução será executada pelo menos uma vez. Que é a primeira. Tá? Isso ele executa. Depois que ele passar da primeira, ele faz o teste. Para ver se ele continua dentro do laço. Tá certo? A anterior, ele testa antes de entrar no laço. Se a condição for verdadeira, ele entra no laço e faz as repetições. No formato onde o while fica lá no loop, lá embaixo, ele faz o contrário. Ele faz a primeira execução do laço, ó, executa a primeira vez, incrementa e depois é que ele vai fazer o teste. Ó, esse... Hã? Deu certo não? Verifica se está igual. Tá, mas foi no Ctrl+C, no Ctrl+V aqui, que eu acho que não separou não. Então tem que ver se ele está aqui, ó. Você tem o EdSub. Não é isso. O nome, ó, laço 2. Só que depois do EdSub tá o Option Compare Database. Isso, ó. Sim, mas está dentro do EdSub. Não, tem que estar fora, do jeito que está aqui, ó. Certo? Então, ó, aí vem a pergunta, quando é que eu vou usar uma estrutura e quando eu vou utilizar a outra estrutura? Isso depende muito da aplicação que você vai fazer, tá ok? Lembrando que essa estrutura do while, ela entra na condição, testa a condição. Se for verdadeira, cai no laço. Se for falsa, ela não cai no laço, não executa. Nesse formato do executa, loop while, ou seja, onde o while está lá no final, significa dizer que ele executa uma única vez e testa. Olha, dá para continuar? Dá. Então ele continua fazendo o laço. Quantas vezes? Até a condição ser verdadeira, né? Ser satisfeita. Ok? Então esses aqui são os dois primeiros formatos de laço. Beleza? Deu certo? Augusto? Não copiar não. Não, aquele option lá. Ah, é. Só aí o segundo, deixa eu ver as dois. Não, tá. Só esse aqui não. Não. Tá aparecendo isso aqui. Não, aí ele ia dar zero. O option comparei que fica lá em cima. Sempre lá em cima. Ok, vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Vamos de novo aqui, ó. Vamos copiar. Colar. E esse aqui eu vou chamar de laço 3. Esse aqui eu vou chamar de until, tá? Until x igual a 11. Pronto. Olha só como é que o until é formado.
tá? Então é assim, faça até x ser igual a 11, tá? O until é o até, tá certo? Então o teu stop você está dizendo, olha, faça até. Então, enquanto ele for 9, faz o laço. Enquanto for 10, faz o laço. Quando for 11, ele para. Por quê? Porque ele vai até, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar aqui a janela imediata e vou dar um F5 no laço 3. E ele vai contar, ó, de 1 a 10. Beleza? Então, funcionou. Onde é que eu vou utilizar o until? Né? Ou quando que eu vou utilizar um e quando que eu vou utilizar outro? Continua da mesma forma. Isso vai depender da sua estrutura. Tá ok? Isso vai depender da sua estrutura. Então, faça até esse x ser igual a 11. Ok? Bom, vamos para o próximo. Estão vendo que os exemplos são simples, né? Mas eu acho que está dando para compreender. Laço 4. Agora é o seguinte, laço 4. Do, aí ele executa uma vez e verifica, né? O x é igual a 11? É não. Então continua no laço. X é igual a 11? É não. Continua no laço. Então ele vai fazer quantas vezes? Ele vai fazer até x ser igual a 11. Ok? X ser igual a 11. Vamos executar aqui. F5. Ó, beleza? Vou executar aqui no F8. F8, pá. X é igual a 1. Aí já faz logo a primeira rotina, ó. Executa a primeira vez. Certo? X é igual a 1. Quanto é X agora? X é igual a 1. X é 2. 2 é igual a 10? Não. Loop. Aí vai fazendo. Pá. 6, 7, 8, 9, ó, fez 10. Faça até x é igual a 11. X é 10, é igual a 11? Não. Aí ele roda de novo. Quanto é x? É 11. X é igual a 11? É. O que é que eu faço? Termino. Ok? Beleza. Dúvidas nesses laços? Deu certo? Pronto. Isso aqui a gente vai usar bastante quando a gente começar a ver os objetos de conexão a dados, tá? A gente vai precisar disso aqui. Muito. Beleza? O que é que a gente vai ver agora? Vou mostrar um aqui que a gente vai usar bastante. Seleciona. Laço 5. Esse aqui, ele é um pouquinho diferente. Esse aqui é o while. Enquanto x diferente de 11, faça e o término dele é w-end. E nós acabamos de criar a nossa instrução while end. Certo? While end. O que é que essa instrução faz de diferente das outras? Segundo a literatura, o while end ele é mais rápido do que
do loop. Tá certo? Internamente ele consegue processar mais rápido. Tanto é por isso que a gente utiliza mais essa instrução do que as outras. Tá bom? Mas isso fica a critério. Você pode ir testando e vendo qual que fica mais rápido na sua execução. Esse aqui, ó, é o enquanto. Então, enquanto x for diferente de 11, faça. Ele mostra, incrementa e dá o loop. Tá ok? Enquanto x diferente de 11, faça. Executa, incrementa e dá o loop. Beleza? Quando ele chegar em 11, aí ele para a execução. Ok? Beleza. Até aqui, até este momento, todos esses 5 tipos de laço têm uma coisa em comum. Qual é? Nós temos uma característica em comum em todos eles. O loop. Certo, mas isso aí já é inerente. Né? Já que é laço, né? Variável. Condição? Não. Todos têm que ter a condição. Hã? Limite? Não. O contador. Todos os contadores são manuais. O programador é que define o tipo de interação. Ou seja, o incremento do x aqui é manual. Então é 1. Mas eu poderia dizer que seja de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Ou seja, eu que defino o tamanho desse incremento. Tá ok? Mas detalhe, ele é manual. Tá? Ele é manual. Significa dizer que se você esquece isso aqui, ou seja, você faz toda a estrutura, tudo bonitinho, e esquece de fazer o incremento, você entra no que a gente chama de loop infinito. Ou seja, ele entrou e vou rodar quantas vezes? Meu amigo, vai aí até alguém tirar a tomada. Porque você não definiu quando ele para. Na verdade, você até definiu quando ele para. Você só não incrementou para que ele chegasse àquele valor. Tá certo? Então, o contador, nessas estruturas, ele é manual. Você, programador, é que vai fazer a interação. Tudo bem? Então, não pode esquecer do while, do loop while, do until, do loop until e while end. Tá? Todos eles você tem que colocar o contador incrementando. Beleza? Joia. Isso é chato? É. Você esquece? Muito. Existe uma solução para isso? Existe. É o nosso sublaço 6. Tá? Sublaço 6. Sublaço 6 a gente vai fazer assim. Eu coloquei outra estrutura aqui, x menor que 10, tudo bem. Vamos lá. Din e as long. Essa estrutura que a gente vai montar é uma das mais conhecidas, tá? Chama-se for. Então ela funciona da seguinte forma: para e de 1 até 10 faça próximo. Aí o que é que eu quero que ele faça? Vamos
Vamos dar um debug print. I. Beleza? Então olha só como é que a estrutura é. A estrutura for é o chamado for next, tá? Então para I, que vai de 1 até 10, tá certo? Tem gente que lê de 1 para 10, mas na verdade não é de 1 para 10, é de 1 até. Então de 1 a 10, faça. O que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele mostre na tela este I, valor de I. Beleza, aí ele mostra aqui na tela. Quanto é I? Nessa primeira rodada aqui, quanto é I? 1. Aí ele vai. Próximo I. Próximo I significa dizer que ele vai incrementar aquele I em uma unidade. Então, quanto é I agora? 2. Então, ele vai mostrar na tela 2. E vai para o próximo I. 3. E assim vai. Tudo bem? Vamos testar. Então, do jeito que está aqui, eu dou um F5. E ele mostra na tela 10 iterações. Beleza? O que é que tem de diferente aqui nesse for? Já que ele faz um laço também. Contador. O contador dele é embutido dentro da instrução. Tá ok? Onde é que está o contador? Está aqui, ó. O contador está aqui. Só que eu não tenho que me preocupar em fazer o incremento dele, manual. Tá ok? Por exemplo, em linguagens como o C, C Sharp e outras, você tem que dizer o incremento, tá? Ele faz automático, mas você tem que dizer. Tá certo? Você tem que dizer. Não é o caso. Simplesmente ele vai fazendo lá, acrescentando de 1 em 1. Beleza? Até aqui tudo bem? Tranquilos? Show! Aí eu vou mostrar só mais uma forma. Então, o laço 7. Olha só o que foi que eu fiz agora. Certo? Então, essa estrutura agora é o seguinte. Ela está decrementando. Ou seja, em vez dela acrescentar, ela está subtraindo. Ok? Então, eu vou fazer um laço de trás para frente. Eu começo em 10 e termino em 1. E a cada laço de execução é menos 1 que ele vai atribuir no passo. Então a gente chama isso aqui de passo, tá? Step. Então a cada laço ele tira 1, a cada laço ele tira 1. Então eu consigo colocar, ó, 10, 9, 8, 7, até chegar em 1. Beleza? Para que eu vou usar isso aqui? Olha, eu já usei isso aqui quando eu precisei fazer uma estrutura para contar dentro do mês. Então, por exemplo, eu começava no último dia do mês, ia voltando. Tipo, o mês é 30. Aí 30 do 7, 29 do 7, 28 do 7. E assim eu ia contando de trás para frente, até achar aquela data que eu queria. Tá certo? Então, é uma forma. Poderia ser normal, de frente para trás. Mas isso aí depende muito do que você procura. Tá certo? No meu caso, eu precisaria das últimas datas do final do mês. Então, eu teria que procurar realmente de trás para frente. Tá? Então, eu só consigo fazer dessa forma. Tudo bem? Tranquilos aqui? Dúvidas? Não? Show de bola.